Olá, olá! Estamos ao vivo! E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, quem está no YouTube hoje vai ter uma experiência diferente. E eu estou aqui porque hoje começa finalmente a nossa série. Durante todo esse mês de novembro, nós vamos caminhar rumo à liberdade emocional. E para isso, eu preparei um material mais do que especial, tá? Quem quiser ver esse material, consegue me acompanhar lá no YouTube, vai ver esse material ao vivo, tá? Mas, se você está vendo aqui, você pode baixar, você pode adquirir esse e-book, né? Um livro digital que eu criei com a base de todo o conhecimento que vai ser explicado nesse mês aqui, nesse canal, nesse Instagram. Então, o objetivo é caminharmos rumo à liberdade emocional. Deixa eu só ver que deu um probleminha na transmissão. Deixa eu ver. Um delayzinho aqui. Só um minutinho, pessoal, porque eu tive um probleminha aqui. Agora sim. Então, vamos começar, né? Quero começar me apresentando. Isso aqui ainda, eu vou fazer algumas coisas mais formais aqui, porque eu tenho uma ideia bem legal para quem estiver acompanhando aqui. No final dessa temporada, desse mês, eu vou presentear algumas pessoas. Então, eu vou seguir um padrãozinho aqui e vocês vão entender. Quem acompanhar do início ao fim vai entender no final por que eu tô fazendo isso. Então, eu quero me apresentar. Meu nome é Brenda Quaresma. Eu ajudo mulheres a entender as suas emoções e se reconectarem com a sua verdadeira identidade. Para quê? Para que elas se tornem verdadeiramente livres, mental, emocional e espiritualmente. Eu sou analista corporal e através do formato do seu corpo eu consigo entender como funciona a sua mente e consigo te ajudar a entender e resolver os principais conflitos internos que você tem, as suas principais dores e os seus medos inconscientes, tá? Além também de te ajudar a gerenciar os seus principais recursos que talvez hoje você enxergue como defeito. Tem muito recurso aí que talvez você esteja enxergando até como defeito. E acompanhando aqui, você vai aprender cada vez mais sobre você. Então, quero compartilhar aqui com vocês, né? Vou fazer uma introdução. A ideia, né, de todas essas aulas são aulas curtas, dinâmicas, tá? Eu quero a participação de vocês, porque é para vocês que eu estou fazendo isso, tá? Então, não sei se o pessoal que me acompanha aqui mais fielmente, né, está ouvindo muito eu falar ultimamente sobre que eu estou recrutando o meu povo. Pois é, todo mundo tem um povo, tá? Todo ser humano, ele tem um grupo de pessoas as quais esse ser humano, né, tem a capacidade de influenciar. E quem são essas pessoas, né, que eu quero influenciar? São as pessoas que já tiveram os mesmos problemas que eu, já tiveram travas financeiras, travas nos relacionamentos, na saúde e que realmente querem alavancar a sua vida, querem destravar a sua vida. Pessoas que têm sonhos, têm planos, têm desejos, faz o que precisa ser feito, mas muitas vezes não consegue realizar, não tem as suas expectativas atingidas, né? Tem suas metas, se esforça para cumprir essas metas, faz o que precisa ser feito, mas o resultado muitas vezes é inferior ao esperado, né? Então, essas pessoas também que têm dificuldade de dizer não, que carregam responsabilidades que não são suas, achando que são. Então, eu quero compartilhar esse conhecimento para quê? Para ajudar essas pessoas a se libertarem, assim como eu também me libertei, né? Então, eu estou recrutando o meu povo. Tem muita gente que passa por aqui que talvez a mensagem não seja para essa pessoa. Às vezes a pessoa não está preparada. E eu não estou me importando com isso. Eu estou me importando e dando o meu melhor aqui para que esse conteúdo chegue para quem realmente precisa, tá bom? Então, eu quero compartilhar aqui um pouco
né, sobre fazer uma breve introdução mesmo, contando um pouco da minha trajetória, né? Porque o que acontece? A principal coisa que mudou a minha vida foi a análise corporal. Assim, a coisa mais... Foi um processo de várias coisas, né? Sempre é um processo de vários... É um empilhamento de vários aprendizados. Mas a análise corporal, ela foi fundamental. Porque em todo o meu processo de desenvolvimento, eu nunca tinha visto nada tão significativo, determinista, prático e assertivo quanto a análise corporal. Eu sempre buscava cada vez mais e mais conhecimento, e esse conhecimento chegava era tão subjetivo que tinha pontos, às vezes, que simplesmente eu olhava e pensava, meu Deus, é mais do mesmo. Eu boto isso em prática e não tem resultado, eu não consigo enxergar o resultado da minha vida, né? Então, foi graças à transformação que esse conhecimento, né, da análise corporal me proporcionou, que eu tive coragem para mudar completamente a minha vida. Então, fazia um tempo que eu alimentava o sonho de trabalhar ajudando pessoas. Eu venho da formação de marketing, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de vendas, de negociação, dessa parte toda de marketing, de comunicação, né? De alcance de pessoas. Só que tinha algo dentro de mim que me despertou para eu trabalhar com pessoas e ajudando pessoas, mas não na área profissional, mas ajudando essas pessoas a se desenvolver pessoalmente, né? Porque foi graças também, o primeiro passo que eu dei foi graças ao marketing, que eu comecei a mergulhar nesse mundo de autoconhecimento, né? Então, eu sempre digo, né, que todos os caminhos, eles levam a algum lugar, né? Todos os caminhos vão nos empurrando para o nosso objetivo, né? Porque a gente tem um propósito, nós nascemos com um propósito, né? Todo ser humano tem um propósito, tem uma missão, e muitas vezes esse propósito a gente não tem clareza deles por causa das travas que vão nos ensinando a ter durante a vida. E um dos motivos de eu estar aqui é querer realmente compartilhar para tu entender essas travas e simplesmente destravá-las, né? Abrir aí, virar essas chaves aí que precisam para que você destrave a sua vida. Então eu tinha essa vontade de trabalhar ajudando pessoas. Eu já tinha feito curso de coach, já tinha feito curso de PNL, assim, formação, né, em coach, formação, cursos livres de PNL, curso de reprogramação emocional, enfim, de psicoterapia. Eu já tinha feito vários cursos, mas eu não me sentia confiante o suficiente para chegar e atender alguém, né? Então parecia que nada daquelas coisas que eu sabia, né, tudo que eu tinha aprendido, por mais que tivessem trazido alguns resultados para mim, parecia que ensinar aquelas coisas não ia causar a real transformação que eu queria gerar na vida das pessoas. E isso acontecia por quê? Porque no final das contas, aquele bando de conhecimento tinha me ajudado em muita coisa, mas não tinha feito eu chegar no resultado que eu queria. Eles não tinham sido suficientes, não tinham sido conhecimentos suficientemente importantes ou suficientemente capazes, né? Suficientemente capazes de me levar ao resultado que eu almejava. Então chegou num ponto que parecia que nada mais me ajudava a virar as chaves que eu precisava para deslanchar, né? Porque tinham situações que se repetiam na minha vida e se repetiam ciclicamente, passava um período, eu aplicava algumas coisas que eu aprendia, né, nos cursos livres, e, enfim, várias técnicas, e entendia sobre comportamento e tal, e aplicando isso na minha vida. Mas tinham certos tipos de situações que continuavam se repetindo. Mudava o cenário ali, mas aquelas situações continuavam acontecendo. Então eu conheci a análise corporal e descobri que o formato do meu corpo era responsável por carregar respostas, né, que ninguém sabia explicar, que eu não conseguia encontrar em nenhum outro lugar, que eram as respostas por trás dos meus problemas, né? Todo problema, ele tá na sua vida, não é para você lidar com ele. Os problemas estão na sua vida para você resolver, e eles estão por algum motivo, né? E eu não conseguia entender qual era o motivo, logo eu não conseguia mudar o que precisava ser mudado, e consequentemente a minha vida continuava sendo a repetição daqueles problemas, daqueles padrões. Foi então que eu aprendi sobre verdadeiramente o que é a dependência emocional, como ela se instalou na minha vida.
eu entendi as causas que essa dependência emocional trazia, as consequências, né, que ela trazia para minha vida, e também eu aprendi a eliminar essas travas. Por quê? Porque a dependência emocional, ela acontece para atender uma necessidade emocional que nós temos. E agora, fica aqui comigo que você vai entender tudinho. Então, é exatamente isso que eu quero compartilhar contigo. O caminho para entender a dependência emocional, por que ela trava a sua vida, os primeiros passos que você precisa dar para se libertar desses malefícios de uma vez por todas e avançar. Então, bora começar? Na primeira aula de hoje, primeiro eu quero compartilhar aqui o objetivo, né? Qual é o objetivo desse workshop que eu tô fazendo aqui? Porque não deixa de ser um workshop, né? Um curso aqui que vai estar acontecendo durante todo o mês de novembro, gratuitamente. Então, tem um objetivo de fazer isso, né? E o objetivo é justamente tirar da sua vida os problemas que eu carregava e eu não sabia resolver. E como é que eu vou te ajudar a tirar esses problemas da sua vida? Te mostrando por que eles estão aí. E aí, o tirar é com você, né? Basta você querer tirar. A partir de agora, você vai ter todas as ferramentas que você precisa para eliminar. E aí, se você quiser continuar com seus problemas, é uma escolha sua. Mas se você quiser mudar, a oportunidade é agora. Então, eu vou te ensinar a dizer não. Eu vou te ensinar a se livrar das opiniões alheias. E eu vou te ensinar a não deixar mais os seus sonhos de lado, tá? Para quê? Para que você reconquiste o seu amor próprio, para que você consiga identificar que tipo de relações de dependência emocional você mantém hoje na sua vida e também para você entender de onde essas relações de dependência, de onde elas vieram e por que elas travam a sua vida. Então, vamos começar, né? Eu quero fazer aulas práticas e dinâmicas, então eu vou começar com pontos específicos e eu vou detalhando ao longo das próximas aulas. Lembrando que todas as aulas acontecerão às 19h07 das terças e sábados, aqui no Instagram e aqui no YouTube. Fechou? Então vamos lá. O que é a dependência emocional? A dependência emocional nada mais é do que um distúrbio de prioridades, onde você deixa de ser a pessoa mais importante da sua própria vida. Então, acontece alguma coisa que faz você entender que acontece alguma coisa que faz que você entenda que as outras pessoas, ou as necessidades das outras pessoas, ou os desejos das outras pessoas são mais importantes que os seus. Aos poucos, você vai deixando de lado os seus sonhos, os seus desejos e o seu amor próprio. Para quê? Para simplesmente atender às expectativas das outras pessoas, para viver em função ali do que elas desejam e do que elas esperam. E qual é a origem disso, né? Qual é a origem dessa dependência emocional? Porque antigamente eu acreditava que dependência emocional era aqueles relacionamentos abusivos, que a pessoa não conseguia sair, e aí ficava aquele relacionamento de dependência, onde um mandava, o outro tinha que obedecer, e aí um acabava interferindo na vida do outro, aquelas relações tóxicas, e eu acreditava que aquilo que era, então, a dependência emocional, né? Porém, eu descobri que a origem da dependência emocional começa lá na infância. E todos os relacionamentos abusivos e as situações que acontecem na sua vida são para reforçar as coisas que você aprendeu lá na infância. Então, o que acontece? É natural, né, durante esse período ali da infância, a vida fluir. A criança, ela buscar expansão, ela desejar coisas novas, ela pensar naquelas coisas que ela deseja. Só que na prática, o que acontece? Em muitos casos, em muitas famílias, essa criança ela começa a perceber que no convívio ali com os pais e com a família, com as pessoas ali daquele núcleo, né, que ela convive, ela entende que ela precisa se comportar de uma determinada maneira para que ela se sinta amada. Então, ela entende que ela precisa fazer algumas coisas para então merecer ser amada.
E como o desejo da criança, mais importante, né? A necessidade, na verdade, não é nenhum desejo, né? A criança tem o desejo de ser amada, claro, mas mais do que o desejo, ela tem uma necessidade de ser amada, cuidada e protegida. Por quê? Porque a criança, ela não sabe nada, ela chegou no mundo, imagina um HD zerado aí, né? Um pendrive zerado, enfim, cartão de memória, seja o que for. Não tem informação nenhuma ali. Essa informação, quem vai colocando na cabeça daquele micro ser humano ali, somos nós, os adultos. E o que a gente vai ensinando para aquela criança ali é o que vai determinar a vida dela, né, o futuro dela. Então, o que acontece? Não que vai determinar, mas que vai dar uma boa base. Então, o desejo dela, e mais do que o desejo, a necessidade dela por amor é muito grande. Então, ela acaba abrindo mão dos sonhos dela, das vontades que ela tem, para se adequar àquilo que esperam dela, né? Para ela se adequar àquele padrãozinho que as pessoas dizem que ela tem que seguir. Então, a partir disso aí, a criança ela cresce e ela continua repetindo esse padrão durante toda a vida adulta, em todas as suas relações. E quando essa criança cresce, ela vira um adulto que continua correndo atrás daquilo que a criança buscava. E parece que esse adulto fica preso nessa busca. E uma coisa muito interessante, que é bom anotar, e você ter aí gravadinho na sua memória, é que necessidade vem antes de desejo, tá? Em qualquer circunstância, a sua necessidade ela vai falar mais alto do que o seu desejo. Então, teve um psicólogo que há muitos anos atrás, que foi o Maslow, eu esqueci o nome dele agora, mas ele criou uma pirâmide, que é a pirâmide das necessidades humanas. Então, ele fez ali um modelo hierárquico, né? Que ele entendeu ali, estudando as pessoas e tal, ele entendeu como que funcionava. Então, nós temos 5 degraus de necessidade. As nossas primeiras necessidades são as necessidades fisiológicas, tá? Que é comer, dormir, beber, né? E transar, tá? As necessidades fisiológicas ir ao banheiro, né, fazer suas necessidades e também ali toda a questão fisiológica, tá? Depois disso, vem a necessidade de se sentir seguro. Então, se a pessoa ela não está se ela não tem aquela necessidade básica dela suprida, deixa eu só pegar aqui para não falar a ordem errada. Então, o que acontece? Se a pessoa ela não tem ali as necessidades básicas, né, fisiológicas, comida, água, abrigo, descanso, se ela não tiver essas necessidades atendidas, ela nem consegue pensar nas próximas necessidades. Então, é sempre hierarquicamente. Por isso que ele fez essa pirâmide de 5 etapas, né, de 5 degraus. Aí vem, depois, né, quando as necessidades fisiológicas estão ok, aí vem a necessidade de segurança. Na verdade, todos nós temos todas essas necessidades, mas aqui a gente está trazendo o nível hierárquico, tá? E aí vem a necessidade de segurança. Então é a segurança física, de saúde, né? Segurança da família. Então a segurança ali por exemplo, depois que você está de barriga cheia, né? Você comeu, bebeu, se abrigou, descansou e tal, você tem um teto sobre sua cabeça, você vai se preocupar com a segurança desse lugar que você está morando. Então, a primeira necessidade é comer e beber e descansar. E aí ter um abrigo. Aí depois disso tem um outro nível, que aí você vai se preocupar com o quê? Com a segurança, né? A segurança, sua segurança física, sua segurança emocional, sua segurança. Depois disso, vem as nossas necessidades sociais, que é a nossa necessidade de se relacionar, né? Nós temos necessidade de nos relacionarmos com outros seres humanos. Então entra amor, amizade, família, comunidade, é o nosso senso de pertencimento. O ser humano tem muito forte esse senso de pertencimento, né? De querer fazer parte de algo para não se sentir sozinho no mundo. Porque de fato a nossa espécie ela não foi programada, ela não foi desenvolvida, né, para ser sozinha. Aconteceram alguns problemas no meio do caminho ali de programação, mas a configuração original do ser humano
não é ser sozinho. Pelo contrário, o ser humano é um ser sociável e ele necessita viver em grupos. Pode perceber e testar na sua vida. Quando você está triste e você se isola, parece que essa tristeza, essa angústia, ela aumenta, ela vai tomando conta de você. Por que as pessoas em depressão, elas começam a se isolar? Porque a depressão começa a crescer conforme elas vão começando a se isolar. E aí, quanto mais elas se isolam, mais a depressão cresce. E quanto mais com pessoas você está, quanto mais você tem um ambiente onde você pode expressar os seus sentimentos, onde você pode falar, onde você é ouvido, a probabilidade de você desenvolver, ou pelo menos desenvolver depressão, ou pelo menos a depressão avançar, são menores, né? São mais baixas. Então, nós temos essa necessidade social, né? Só que, cara, a pessoa só vai se preocupar com isso. Quando? Quando ela tiver com as outras necessidades delas atendidas, né? Então, se a pessoa não tem comida, se ela não tem segurança, se ela não tem nada, ela não vai se preocupar em se relacionar com outras pessoas. Já basta aquelas que elas já se relacionam por obrigação, né? Então, tudo é hierarquicamente. Depois disso, no quarto degrau, nós temos a nossa necessidade de estima, né? De ser reconhecido, a necessidade, muitas vezes, para alguns, né, de ter status, mas assim, de ser reconhecido, de se sentir amado, né? Uma coisa é você se sentir pertencente a uma comunidade, ou a um grupo ali, uma família, enfim. Outra coisa é você se sentir amado por essas pessoas, acolhido por essas pessoas. E por último, no último grau da pirâmide, né, de realização, é a realização pessoal. Então, quando a gente pega a nossa criatividade, o nosso talento, o nosso desenvolvimento pessoal e a gente expõe isso, né? Então, a gente vai lá, pega todas as nossas habilidades e a gente traz isso, dá vida a isso, traz para o mundo, né? Então, essas são as nossas necessidades. E o que acontece? Quando a criança, ela não tem essa necessidade básica atendida de se sentir ali, ela tem a necessidade básica da fisiologia. Ela não está com fome, ela não está com sede, ela não está com frio e ela tem um abrigo. Ok, ela tem uma segurança, né? Ela tem sempre aquela rotina, né? Aquele lugar ali, aquele abrigo, então ela tem essa certa segurança. Mas, o que acontece? Ela não está se sentindo amada, muitas vezes. E aí, se ela não se sente amada, ela começa a querer pertencer. E aí ela começa a fazer o quê? A se comportar como aquelas pessoas ali que é o grupo dela, que é o grupo que ela conhece, a comunidade que ela conhece. E essa comunidade para criança pode ser ali os pais, ou algumas, né, moram com os avós, algumas moram com os tios, os pais e os avós, tudo junto. Então, algumas nem moram com os pais, né? Então, essas pessoas ali, aquela comunidade que ela conhece, ela quer se sentir pertencente àquilo, e ela tem a necessidade de se sentir amada. Quando isso não acontece, ela busca se comportar da maneira que essas pessoas esperam, para então ela poder receber esse amor. Só que quando isso não acontece, ela fica presa naquela busca ali. A pessoa, ela não consegue ir para o degrau de cima se o degrau de baixo não está satisfeito, não está completo. E aí inicia-se então, né, e se origina os perfis dependentes. E o que vai originar um perfil ou outro? É o cenário, né? Na verdade, é um conjunto de fatores. Uma parte desse conjunto, no caso, uma parte desse conjunto é os traços de caráter, né? Então, ali, o formato do seu corpo, ele se moldou e a sua mente é um reflexo do formato do seu corpo. Então, através do formato do seu corpo, é possível entender a sua mente. Um é a parte visível do outro. Então, ele traz ali bastante respostas para nós, porque a gente vai entender os motivos que te levaram a desenvolver esses perfis dependentes. Foi por medo da rejeição? Foi por medo do abandono? Foi por medo da manipulação? Pelo medo da humilhação? Pelo medo da traição? Então, tem algum motivo ali,
tem esse conjunto de fatores, né? Então, a combinação dos seus traços, qual é a hierarquia? Todos nós temos essas 5 dores registradas no nosso sistema nervoso e no formato do nosso corpo. Uns com mais intensidade, outros com menos. Então, essa é uma parte que compõe esse conjunto de fatores ali que fazem esses perfis dependentes se manifestarem, né? De criar essa dependência emocional. Outro fator é a forma como como aquele ambiente ali te mostra que a vida acontece. Por quê? Porque a criança, como eu falei antes, ela não recebe, ela é um HD virgem, a criança é um HD zerado, não tem nada, nenhuma informação ali, o bebezinho nasce, não tem informações conscientes, né? Tem informações genéticas, tem informações inconscientes, mas as formações conscientes somos nós que vamos implantando, os adultos que vão ensinando para aquela criança. Então, ela está lá, aquela criança, crescendo, e aí, conforme aquele cenário, ela vai interpretando, conforme ele também os traços dela vão se moldando, conforme ela vai percebendo aquele ambiente, ela vai entendendo que ela precisa se comportar mais de uma maneira ou de outra, e ela vai contrabalanceando isso aí, vai balanceando isso, na verdade, ela vai balanceando isso para então se adaptar àquela comunidade ali, né? Aquele grupo, aquela família que ela pertence, e ela sente a necessidade, ela já pertence, mas ela sente a necessidade de se sentir pertencente, que são coisas diferentes. E aí, o que acontece? Existem pessoas, né, que, por exemplo, é comum em filhos mais velhos. O primeiro filho, aí passa um tempo, vai receber um irmãozinho. Aí é natural, muitas vezes, né, os pais ali incentivarem esse irmãozinho a ajudar a cuidar do irmãozinho mais novo. Então, essa criança, dependendo de como é essa construção ali, de como isso é explicado e exposto para a criança, né, ela sente que ela precisa, que ela é responsável por cuidar da vida daquele novo ser que chegou na família. E como a criança entende isso, ela registra aquilo, tá? De forma consciente. Muitas vezes é de forma inconsciente, muitas vezes são percepções inconscientes também, mas ela registra aquilo dali e isso vira o piloto automático dela. Ela vai carregar esse padrão por toda a vida até se tornar consciente. E mesmo quando se torna consciente, ela ainda precisa ter ações intencionais para agir fora do padrão, porque o padrão ele acaba se tornando automático. Então é um exercício, né? Você ir desconfigurando esse padrão automático. Então, se a criança recebe muita responsabilidade, ou se ela sente que ela precisa ajudar os pais, né? Os pais estão passando por alguma dificuldade financeira, ela sente que ela precisa ajudar, contribuir ali com aqueles pais, ou cuidar do irmãozinho, ou se os pais brigam muito entre si e essa criança sente que um lado é muito fraco e muitas vezes ela sente que ela precisa proteger esse lado. Esse perfil era o meu principal, tá? Que é o perfil cuidador. Então é um perfil que a criança entende que para ela se sentir amada, para ela poder merecer ser amada, digamos assim, né? É o registro que fica no inconsciente, tá? Para eu poder merecer ser amada, eu tenho que ser útil e necessário. A partir do momento que eu perder a minha utilidade, eu perco também o meu mérito, né? Para ser amada ali, para aquelas pessoas me amarem e me reconhecerem. Existe também aquelas crianças que vivem num ambiente que os pais são muito ocupados, e aí existem alguns cenários, né? Ou os pais são muito ocupados e quando a criança faz uma coisa diferente, ela já recebe aplausos e reconhecimento em excesso, aí ela vai se tornar aquela criança campeã, né? E vira aquele adulto também campeão, que é aquele adulto que tem que estar sempre atendendo as expectativas de alguém, sempre fazendo algo incrível para que os outros o validem, né? E aquilo que a gente aprende na relação com os nossos pais, a gente leva por toda a vida, para todas as nossas relações. Como a gente enxerga o nosso pai, é como a gente vai enxergar os homens do mundo. Como a gente enxerga a nossa mãe, é como a gente vai enxergar as mulheres. E como a gente se relaciona com cada um deles, é como a gente vai se relacionar com o masculino e com o feminino durante a vida. Então, existem também aquelas crianças que têm pais muito exigentes.
E aí esses pais, eles vão... Aquela criança tira 8, não tá bom. Aí tira 9, não tá bom. Aí tira 10, não fez mais do que obrigação. São pais que, por mais que a criança se esforce, tá sempre botando defeito naquilo que a criança faz, nunca elogia, nunca faz um reforço positivo. Então, nesse momento, o que que acontece? A criança, ela também desenvolve essa percepção de que ela tem que atender as expectativas dos outros, porém, diferente do outro que recebe, faz uma coisinha e já recebe um reconhecimento, esse vai ser aquele campeão que nunca está satisfeito, porque ele aprendeu que nada do que ele faça é o bastante, nada do que ele faça é o suficiente. Não se preocupe que eu vou entrar em detalhes em cada um desses perfis e também todos esses detalhes dos perfis, como muitas outras coisas, estão no livro digital, tá? Que está ali nos meus stories, que é o Caminho Rumo à Liberdade Emocional. Inclusive está com R$15 de desconto durante essa semana. Essa semana eu garanto. Aí vamos ver se eu vou manter ou não nas próximas semanas. Então o que que acontece? Tem o perfil cuidador, tem o perfil campeão, tem o perfil bonzinho. Você já ouviu aquela frase, ai, bonzinho só se lasca. Por que que o bonzinho só se lasca? Porque ele entende que ele precisa também atender as necessidades. Ele entende que ele precisa também atender as expectativas das pessoas, né? Fazer ali o que o pai e a mãe desejam, mas não por um senso de ser reconhecido, mas por uma necessidade de não ser criticado. Então é uma criança, muitas vezes, que sente que tem que ser boazinha, que tem que se comportar para poder merecer o amor do papai e da mamãe. Ela quer falar algo, mas ela não pode, porque ela não pode responder para os mais velhos. É aquela criança que quer fazer algo, mas não pode, tem que ficar ali sentadinha, comportadinha, igual um robozinho. Que inclusive era assim que eu gostaria que as crianças fossem antigamente, né? Hoje eu estou me desenvolvendo e eu entendo que criança tem que expressar e ser quem ela verdadeiramente é. E muitas das travas da nossa vida vêm por quê? Porque lá na infância nos ensinaram a calar, né? Por quê? Porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque não tem... Pelo menos eu não sentia que eu tinha um ambiente onde eu podia, quando eu era criança, onde eu podia expressar as minhas emoções e as minhas vontades. Então, essas percepções, né, vão criando ali, a criança aprende que ela tem que seguir esses padrões de comportamento. Então, o bonzinho é aquele que faz tudo certinho também, tá sempre atendendo as expectativas dos outros, não sabe dizer não. Por quê? Porque ele não quer desagradar e ele não quer ser humilhado, não quer ser criticado e não quer que as pessoas saiam da vida dele. Outro perfil, que é o quarto perfil, é o perfil coitadinho, que são aquelas crianças que tiveram pais muito ocupados, pais que não davam muita atenção para elas, a não ser que elas tivessem um problema. Então, teve uma das turmas que nós fizemos, né, ao vivo, presencial, desse workshop, ela foi uma turma terapêutica, foi muito bacana até. E uma das participantes, né, ela contou que quando ela era criança, muitas vezes fingia estar doente. Por quê? Porque toda vez que ficava doente, quem ficava doente, né, ganhava café na cama, comia bolachinha. Então, bolachinha e esses cuidados não era algo comum na vida dela, por exemplo, né? Criança que já ajudava desde cedo a trabalhar, tinha que estudar e tal, não tinha atenção dos pais. Porém, quando as crianças estavam doentes, os pais iam lá e faziam o quê? Davam atenção, os pais iam lá e mimavam essa criança. Então, o que a criança interpreta? Poxa, quando eu tô doente, as coisas são legais, né? Eu tenho um cuidado que normalmente eu não tenho. Então, o lance é ficar doente. E esse ficar doente não necessariamente é ficar doente. Pode ser problema na escola, pode ser bullying, pode ser infinitas possibilidades de problemas. Então, a criança entende que sempre quando ela tem uma dificuldade, quando ela tem um problema, quando ela tem um monstro, quando ela é a vítima da situação, aí ela merece ser amada, ela merece ter atenção, ela merece ter carinho, receber carinho. Então esse também é um outro perfil dependente. Então já falamos do cuidador, que é quem sente que tem uma responsabilidade maior do que realmente tem, aquela pessoa que sente que precisa ser útil para ser amada. Tem os campeões, que são aqueles que atendem as expectativas dos outros
para receberem uma medalha, um aplauso, um reconhecimento. O bonzinho, que atende as expectativas dos outros, não pelo aplauso e pelo reconhecimento, mas para não ser criticado e não ser abandonado, não perder as pessoas da vida dele. Tem o coitadinho, que é esse que eu expliquei agora, que é aquela pessoa que na infância acreditou que precisava ter um problema na sua vida para poder receber atenção. E por fim temos os culpados. Os culpados são aquelas crianças que muitas vezes tiveram ali aconteceu alguma coisa ruim, sei lá, a separação dos pais, ou uma briga muito feia dos pais, por exemplo, ou algum irmãozinho que machucou e ela sentiu, ou um priminho, enfim, e ela sentiu que ela era responsável por aquilo, né? Algo ruim que aconteceu que a criança se sente responsabilizada. Então essa criança ela vai desenvolver esse perfil da culpa. E aí ela vai, muitas vezes, ela vai atender as expectativas dos outros como forma de uma reparação, né? Ela vai atender ali as expectativas dos outros para sentir menos culpa, que ela já carrega aquele peso. E isso ela repete em situações e em relações com pessoas, por exemplo, que ela acabou de conhecer. Todos esses perfis eu vou, ao longo aí desse mês, eu vou trazer detalhadamente. E um ponto muito importante que eu quero trabalhar com vocês é o ponto dos benefícios indiretos. Antes de eu explicar o que são os benefícios indiretos, eu quero saber, tá fazendo sentido para você? Você tá curtindo? Você entendeu? Qual foi a chave que você pegou até agora? Uma que eu sugiro que você anote aí é que necessidade vem antes de desejo. E isso já fica aí uma dica para sua vida, né? Anote todos os seus desejos, tá? Anote todos os seus desejos, tenha clareza deles e depois, ao longo aí das aulas, você vai entender o que você vai poder fazer com isso, tá? Porque todas as travas que estão acontecendo na sua vida hoje, elas estão acontecendo para atender uma necessidade emocional. E aí é que entra o benefício indireto. E o que são os benefícios indiretos, então? Deixa eu só pegar aqui uma breve definição que eu fiz. Benefícios indiretos são recompensas reais que a pessoa recebe com determinada situação, mesmo que essa situação aparente ser ruim. Então, por exemplo, um benefício indireto do coitadinho ali da senhora que participou do nosso grupo, né, do nosso workshop presencial, onde ela relatou, né, que quando ela ficava doente, ela recebia café na cama e recebia ali a atenção dos pais e recebia ali a bolachinha, podia comer a bolachinha, enfim. Então, esse era um benefício indireto que ela recebia. Claro que ela cresceu e esse benefício deixou de ser a bolachinha e a atenção. Mas é a busca que a criança fica, né? A nossa criança interior fica presa muitas vezes numa busca infinita. Por quê? Porque ela aprendeu que lá atrás, na infância, ela aprendeu, se eu me comporto dessa determinada maneira, eu recebo X resultado. Então, ela continua se comportando dessa maneira em todas as suas relações para ter aquele resultado. O resultado era, no caso desse exemplo, né? O resultado era a bolachinha? O resultado era ali a atenção? Não necessariamente. O resultado é mais do que isso, ele está um pouquinho mais além. O resultado que ela esperava era a sensação de se sentir amada, a sensação de se sentir cuidada, a sensação de se sentir protegida. E aí que estão relacionadas todas as travas da nossa vida, tá? Por quê? Porque essas necessidades emocionais, elas continuam existindo. A necessidade de ser amada, de ser cuidada, de ser protegida, entre outras. E aí, o que acontece? O que são os benefícios indiretos? Quando acontece uma situação ruim com você, qualquer situação, não importa qual seja, você recebe algo positivo junto com essa situação. E isso é indireto porque, às vezes, não é nem o benefício secundário, às vezes o benefício é o principal, mas ele é indireto. Por quê? Porque não foi a situação em si que te trouxe aquilo, mas a consequência da situação foi voltar aquilo que você queria, né? Que você desejava inconscientemente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, assim, você trabalha
e não aguenta mais, tá sobrecarregada, tá cheia de tarefa, tá cheia de responsabilidades que não são suas, você não sabe dizer não e você vai assumindo compromissos que você não consegue dizer não, você quer dizer não, mas não consegue. E aí, o que que acontece? Simplesmente, do nada, você tá lá esgotada, cansada, não aguenta mais, e aí, pum, bate o carro. Ou, pum, fica doente, dá um Covid, uma virose, né? Ah, despertou o Covid, peguei Covid aqui. Ah, eu tô com uma virose, uma enxaqueca. O que que tá acontecendo? Essas situações, elas estão trazendo o quê? Um descanso para você. Porque quando você bate o carro, por exemplo, você tá indo lá e você bateu o carro. Qual o benefício que aquilo pode trazer? Depende. Por exemplo, se você for uma pessoa que se sente culpada, né? Se você tem o perfil culpado, você pode atrair essa situação, porque vai ser uma situação onde você realmente não teve culpa e alguém veio e foi... você foi injustiçado, né? Você caiu ali sem ter nenhum mérito, nenhuma culpa, nada, e aí você foi injustiçado naquela situação. Por exemplo, alguém vem e bate a moto no seu carro. Aí o que que acontece? Qual é o ganho que isso traz? Traz um ganho de inocência. Então aquela pessoa, ela precisa de algo para que... Ela precisa de algo onde ela se sinta inocente, onde ela seja, né, uma situação que ela seja inocente para aliviar a dor daquela culpa que ela já carrega. Ou, por exemplo, a pessoa fica doente, no caso lá você está sobrecarregada e tal, você fica doente. Ou você deu a virose lá, enfim. O que que acontece? Agora você pode dizer não para as outras pessoas. Por quê? Porque você vai ter um descanso. Porque eu até gostaria de ir, né, lá fazer isso que você quer, mas eu tô doente, eu tô com Covid, não posso sair de casa. Então você vai tendo ali argumentos. Quando você não diz não de uma maneira saudável, quando você não sabe dizer não se posicionando, quando você precisa de um motivo para poder dizer não, por exemplo, alguém vem e pede dinheiro emprestado para você. Aí você não sabe simplesmente dizer assim, olha, eu não vou te emprestar porque meu dinheiro está programado, eu já tenho outros planos com meu dinheiro, então eu não vou te emprestar. Ou simplesmente não quero te emprestar, não vou te emprestar. Normalmente as pessoas não dizem isso. Normalmente as pessoas dizem assim, ai, é porque eu tô com uma conta lá que tá atrasada, ou é porque eu bati o carro e aí tive um prejuízo agora que eu não tenho de onde tirar para te emprestar. Então o que que acontece? Por não saber dizer o não da forma correta, de uma forma posicionada, você acaba inventando uma história muitas vezes, ou se você não inventa uma história, você acaba atraindo, você vira um imã de uma situação ruim para justificar o seu não. Então é muito, muito, muito perigoso essa questão de não saber dizer não. Você precisa desenvolver essa habilidade. Por quê? Porque cada não que você não fala para o outro, você está falando para você mesma. Por quê? Porque se você quer, você tem um plano, tem um desejo, tem um sonho, você vai fazer esse sonho acontecer. Mas chega alguém e pede um favor para você. Essa energia que você ia dedicar para o seu sonho, para o seu plano, para o seu desejo, como você não vai dizer não, como você não sabe dizer não, você vai dedicar essa energia para inventar uma história ou para fazer aquilo que a pessoa quer que você faça. E muitas vezes, quando você fala um não de forma inadequada, vem muitas vezes também a culpa. Então, o não é uma cilada assim, ó, absurda, absurda, absurda. A Tânia botou, está fazendo sentido para mim. É isso aí. Esse conhecimento aqui, ele pode libertar a sua vida, de verdade. Mas você tem que estar disposta a quê? A olhar para certas situações e para certas dores que estão aí registradas e gravadinhas, guardadinhas dentro do seu coração. Então, esses benefícios indiretos, se você entende o poder disso, se você entende o que de fato são os benefícios indiretos, você vai entender com muito mais facilidade os motivos que fazem a sua vida travar. Por quê? Porque as situações
elas só acontecem na sua vida, seja elas boas ou ruins, elas só acontecem para atender as necessidades emocionais que você tem. Então, se você é aquela pessoa que está sempre no quase, que quer realizar algo, mas nunca vai, é por quê? É porque você tem uma necessidade emocional que só é atingida quando você não consegue avançar. Faz sentido para você? Pense nisso. Então, o benefício indireto é uma necessidade muito... Lembra? Necessidade vem antes de desejo. Então, se você não sabe suprir as suas necessidades emocionais, como é que elas vão ser supridas? Da forma que a sua criança aprendeu. E como que a sua criança aprendeu? Tendo os problemas e as situações que você tinha desde a infância. É muito louco isso. Os benefícios indiretos, eles são a chave, assim, ó, é a chave para tudo. Sabe por quê? É o método... Entender os benefícios indiretos é o que me proporciona hoje conseguir em uma única SDZ. SDZ é o nome do meu atendimento, né? É a sessão de zóio, onde através do formato do seu corpo eu entendo como funciona a sua mente e consigo, através da sua fala, entender os seus ganhos indiretos. Para quê? Para entender qual é a trava ali, que necessidade emocional que está sendo suprida com essa situação. Então, em uma sessão, você é capaz de entender o motivo que está te fazendo travar. Entendendo o motivo, fica muito mais simples você saber o que precisa ser feito e você conseguir fazer o que precisa ser feito, né, para resolver a questão. Claro que é desafiador. Por quê? Porque você está programada para agir de uma determinada forma. Para agir de um jeito diferente, vai ter que ter uma intenção e uma ação. E muitas vezes um esforço para você fazer o que precisa ser feito em vez de fazer o automático. Imagina, desde a sua infância você aprendeu a agir de uma determinada forma. Você nem pensa, você simplesmente age. Qual é o convite? O convite é que você olhe para dentro de si, entenda as travas, para quê? Para que antes de despertar o automático, você consiga refletir. Ou mesmo que o automático desperte, você consiga o quê? Você consiga entender o que aconteceu ali, para então você conseguir entender o que precisa fazer para resolver aquela situação. Então, existem vários benefícios indiretos, tá? Para cada um desses perfis vai ter um benefício indireto diferente, né? Cada um vai ter ali um benefício conforme a sua necessidade. E aí, entender isso aí é o que vai te ajudar a startar a sua vida para uma vida de vitória, uma vida de realização, não uma vida de ficar remando, não uma vida de ficar lidando com seus problemas, igual o malabarista ali que fica, sabe, tentando equilibrar a vida e os problemas. Não, você vai resolver os seus problemas, porque você vai aprender a se posicionar, você vai aprender a dizer não de uma maneira certa, de uma maneira eficiente, digamos. Não vou nem falar de uma maneira certa, de uma maneira adequada e eficiente. Por quê? Você vai dizer não de uma maneira que não vai te trazer culpa. Você vai dizer não de uma maneira que não vai ofender as pessoas. Se as pessoas se sentirem ofendidas com o seu não, é porque elas não entendem os seus motivos, tá? Então, você vai aprender a explicar para ela, você vai aprender a se posicionar, na verdade, não é nem explicar, porque você não precisa explicar, você precisa simplesmente se posicionar. E, inclusive, nesse material que eu preparei, meu Deus, eu achei que não ia dar tempo de entregar ele hoje ainda, determinei que ia ser hoje, então eu passei o dia inteiro, assim, eu desliguei o celular, fiquei offline hoje o dia inteiro, a tarde inteira, né, porque eu tava comprometida em finalizar esse material. Ele já tá disponível, tá nas plataformas, o link tá nos stories, eu vou colocar na bio também. Por quê? Porque esse material que a gente vai usar durante esse mês, né, esse material aí, Caminho Rumo à Liberdade Emocional, esse livro digital, ele é muito poderoso, ele tem tarefas para você fazer. Então, além de você entender como foi a infância, tudo isso eu vou explicar ao longo do caminho e esse material vai ser a base, tá? Vai ser a base das nossas aulas. Então, aqui eu explico detalhadamente cada perfil que eu vou explicar nas próximas aulas, inclusive no sábado, dia 19 do 7,
no sábado agora, deixa eu ver que dia é. Dia 5, no sábado agora, dia 5, às 19h07, eu vou entrar em detalhes do perfil cuidador. Eu vou explicar lá como que foi a sua infância, né? O que desperta esse perfil, quais são os ganhos que essa pessoa tem, quais são as consequências da infância ter sido como foi, né? As consequências na vida adulta. Vou explicar como você enxerga as suas relações para você poder alinhar ali e enxergar de uma forma mais nítida e não uma forma embaçada. Sabe, como se você... Esses perfis de dependência emocional é como se fossem lentes que colocaram em você. E aí você não consegue enxergar a vida da cor que ela é. Você enxerga a vida através da cor daquelas lentes que botaram diante dos seus olhos. Então o meu trabalho é tirar essas lentes de você para que você enxergue as coisas como elas verdadeiramente são, tá? Então eu vou entrar em detalhes do perfil cuidador no sábado, dia 5 agora, tá? Se você puder adquirir esse material, esse livro digital, você vai dar um salto. Por quê? Porque você vai poder ler. Primeiro você vai poder imprimir, você vai poder ler, você vai poder fazer anotação, você vai poder reler. E quando você vier para a aula, você já vai ter muito mais, já vai ter ali uma rede formada, porque você já estudou aquele material, então você vai ter muito mais compreensão, muito mais entendimento do que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Então tem tarefas práticas nesse livro, eu vou trazer essas tarefas também para vocês. O livro tá com R$15 de desconto, tá? Eu criei aí essa oportunidade para que você realmente destrave a sua vida, desperte para essa nova fase que vai se iniciar na sua vida, esse novo ciclo. Porque chega, né? Chega de ficar repetindo as mesmas histórias. E não é você que está repetindo as mesmas histórias. As mesmas histórias estão se repetindo na sua vida. E existe um jeito de transformar isso. Mas para transformar isso, precisa mudar aqui dentro. Precisa mudar a configuração, que não é a configuração original. É uma configuração que sobrepôs a configuração original que você nasceu. Você é muito mais do que aquilo que te ensinaram que você era. Você não precisa ser útil para ser amado. Você não precisa atender as expectativas dos outros para ser amado. Você não precisa carregar pesos e culpas que não são suas para você então poder ser amado. Você não precisa ter sua vida cheia de problema para você se sentir amado. Você é amado simplesmente pelo fato de você ser quem você é. E se você não está sentindo esse amor em você, você precisa conectar com o seu Criador, porque esse te ama mais do que tudo e incondicionalmente. Os seres humanos, eles são falhos, né? Em alguns momentos ali, mesmo sem querer, nós falhamos, mas o nosso Criador nunca falha. E a gente não precisa de uma religião, a gente não precisa de um único caminho para conhecer Deus, para encontrar Deus. Inclusive, eu e a saga do cabelo. Inclusive, eu conheci Deus através da ciência, nem foi através de religião nenhuma. E hoje eu tenho um relacionamento com Ele. Por quê? Porque eu estou aprendendo a palavra de Deus, né? Eu leio a Bíblia, estou estudando a Bíblia, inclusive, estou aprendendo cada vez mais através da Bíblia e de vários outros conhecimentos, mas a Bíblia está sendo assim um manual multimilenar que está validando tudo aquilo que eu já aprendi ao longo da vida. Tem gente que primeiro começa com uma religião, né? E aí ela vai muitas vezes adquirindo conhecimento de outras vertentes, né? Primeiro ela conhece Deus, aquele Deus histórico, aquele Deus ali punitivo muitas vezes, né? Através da religião. E aí depois ela vai para outros caminhos. Eu tive a sorte de não ter esse viés, e aí eu conheci Deus através da ciência, através dos fatos, através da programação do potencial humano. O ser humano é ilimitado. E a limitação está nas suas crenças. A limitação está na forma como te ensinaram que você deveria se comportar. Infelizmente, a tendência é de que a maioria das pessoas, né, não foram preparadas durante a sua infância. Infelizmente,
ou felizmente, porque agora você está aqui, né, e tudo foi como tinha que ser, porque se nada fosse do jeito que foi, nada poderia ser do jeito que é. Mas, quando você era uma criança, provavelmente, seus pais não souberam lidar com você. Eles não souberam identificar quem você era de verdade. Eles não te conheceram de fato. Eles fizeram você se conhecer através das percepções que eles falaram, que eles tinham de você e te falaram que você era. Por exemplo, talvez em algum momento, seu pai e sua mãe teve a percepção de que você era uma pessoa burra e disse isso pra você. Ah, você é burro, você é burra. Se isso aconteceu com você, o que acontece? A percepção do seu pai, a percepção da sua mãe, colocou um rótulo em você, que não necessariamente é verdade, mas colocou um rótulo em você, e você, por honra inconsciente, você apenas acredita, eu sou burro. Por quê? Porque você foi criança, você era criança e foi exposto a isso. Então aquilo que os nossos pais, nossos pastores, os nossos professores, né, eles falam para nós, muitas vezes isso se torna uma verdade absoluta na nossa vida. Então, o convite é que você olhe para dentro de si, para que você se conecte com quem você verdadeiramente é. Para quê? Para você se libertar, tirar esses rótulos que colocaram, tirar esses rótulos. Ai, porque eu sou esquecida. Ai, porque eu sou estabanada. Ai, porque eu sou dramática. Ai, porque não sei o quê. Cara, você não é nada disso. Você só é isso se você quiser. Você só está sendo isso até hoje porque você está se repetindo isso e você faz questão de ficar de malabarismo ali, carregando e sustentando esses rótulos que colocaram em você. Simples assim. Você não precisa ser o que falaram que você é. Você precisa ser quem? Quem você nasceu para ser. E para você ser quem você nasceu para ser, você precisa entender que isso que você chama de defeito, na verdade, são suas qualidades. E por que é um defeito hoje na sua vida? Porque você não aprendeu a usar essa ferramenta de forma adequada. É a mesma coisa que você ter um alicate e querer usar ele como martelo. Vai funcionar? Olha, pode até funcionar em alguns casos, mas vai ser desgastante, vai ser pesado e o resultado vai ser uma porcaria. É isso que você quer que continue sendo a sua vida? Pesada, desgastante e no fim das contas uma porcaria? Então para de usar o alicate como martelo, usa o alicate como alicate e o martelo como martelo. Simples assim. E para isso eu tô aqui para te ajudar e estou contribuindo com o meu melhor. Terça-feira, sábado que vem, às 5 horas, sábado que vem, dia 5/11, às 19 horas e 7 minutos, a gente vai estar aqui para aula 2, que é a aula sobre o perfil cuidador. E aí você vai entender quais são as travas, por que a vida trava, como é que é a relação dessas pessoas, o que elas precisam fazer para se libertar desse perfil, quais são as reflexões que ela tem que fazer. E como bônus, eu vou começar a dar as primeiras dicas ali de como você falar não sem se sentir culpado, sem sentir aquele peso ou sem ser grosso, sem ser uma pessoa grossa e ignorante, tá? Então, muito obrigado pela sua presença até aqui. Compra o livro que tá nos stories, eu vou deixar o link na bio, porque ele vai te auxiliar para acelerar os seus resultados. E a gente se encontra então no dia 5/11, às 19 horas e 7 minutos, aqui no Instagram e no YouTube. Tenha um excelente descanso e a gente se vê.